Respira fundo pelo nariz. Um lado está mais livre que o outro, né? Não precisa testar 2 vezes, você já sabe qual lado é. Sempre soube. Só nunca parou para pensar no porquê. Isso não é sua imaginação, não é entupimento, não é alergia, não é porque você dormiu torto ou porque o ar está seco. É o seu nariz executando um programa que ele roda sem parar todos os dias, desde que você nasceu, e que o seu corpo nunca teve o menor interesse em te explicar. Hoje eu explico. E eu garanto que quando esse vídeo acabar, você vai testar de novo e dessa vez vai olhar para o seu nariz de um jeito completamente diferente. O seu nariz tem 2 lados, isso você já sabia. O que você provavelmente não sabia é que esses 2 lados nunca, em nenhum momento do dia, trabalham igual ao mesmo tempo. Sempre que você está respirando, um lado está fazendo a maior parte do trabalho. O ar entra fácil, passa rápido, sai limpo. O outro lado está em modo reduzido, semi-fechado, deixando passar só uma fração do ar, como se estivesse de folga, e a cada 3 a 6 horas, eles trocam. O lado que estava trabalhando descansa, o que estava descansando assume o turno. Isso acontece enquanto você trabalha, enquanto você come, enquanto você dorme, enquanto você está assistindo esse vídeo agora, o seu nariz está alternando os lados e você não sente nada. Esse mecanismo tem nome, se chama ciclo nasal e não é recente. Foi descrito pela primeira vez por um médico alemão chamado Richard Kaiser, ainda no século XIX, em 1895. Há mais de 130 anos alguém já sabia disso. Está nos livros de medicina há gerações. E mesmo assim, se você perguntar para 10 pessoas na rua se sabem que o nariz alterna os lados sozinho, 9 vão te olhar com a cara de quem nunca ouviu isso na vida. Porque esse é o tipo de coisa que o corpo faz sem precisar da sua atenção. E justamente por isso, você nunca percebeu. Mas como o nariz faz isso? Que mecanismo é esse? Como uma parte do corpo consegue abrir e fechar sozinha, sem você apertar nenhum botão, sem você tomar nenhum remédio, sem você nem perceber que está acontecendo? A resposta é mais simples e mais estranha do que você imagina. Sangue. O seu corpo infla o tecido interno de uma das narinas com sangue. Quando o sangue entra nesse tecido, ele incha. O espaço dentro da narina diminui, o ar encontra mais resistência e você sente aquela sensação de lado fechado. Do outro lado, o processo inverso acontece ao mesmo tempo. O sangue se retira, o tecido desincha, o espaço abre, o ar passa com facilidade. Simples assim. Sangue entra, narina fecha, sangue sai, narina abre. Quem manda nesse processo não é você. É o sistema nervoso autônomo, o mesmo sistema que controla sua digestão, seu batimento cardíaco, a dilatação das suas pupilas, funções que o corpo executa sozinho, sem consultar você, sem te pedir permissão. O ciclo nasal está na mesma categoria, completamente fora do seu controle consciente. Agora a pergunta que realmente importa: por que o nariz faz isso? Se os 2 lados funcionam, por que não deixar os 2 abertos o tempo todo? Não seria mais eficiente? Não entraria mais ar? A resposta é não, e o motivo vai te surpreender. Primeiro motivo, o olfato. Isso é provavelmente a coisa mais surpreendente que você vai aprender hoje. Cheiros são moléculas, e moléculas diferentes se dissolvem e se decompõem em velocidades diferentes. Essas funcionam melhor quando o ar passa devagar, quando a narina está semi-fechada e o fluxo é reduzido. Com um lado aberto e outro semi-fechado ao mesmo tempo, o seu nariz consegue captar os 2 tipos de moléculas simultaneamente. Um lado processa os cheiros rápidos, o outro processa os cheiros lentos. Os 2 trabalhando juntos em velocidades diferentes cobrem o espectro completo do que existe no ar ao seu redor. Se os 2 lados estivessem sempre abertos na mesma velocidade, você perderia metade dos cheiros, literalmente. O ciclo nasal não é uma falha do sistema, é uma funcionalidade de alta precisão que torna o seu olfato 2 vezes mais completo do que seria de qualquer outra forma. Segundo motivo, proteção. Pensa no que o nariz faz o dia inteiro. Ele puxa ar para dentro do corpo. Ar com poeira, com bactérias, com partículas, com alérgenos, com tudo que existe no ambiente. E ele faz isso sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante décadas. Se os 2 lados ficassem abertos o tempo todo nesse ritmo constante, o interior do nariz ressecaria. Os pelos que filtram o ar, chamados de cílios, ficariam frágeis, quebrariam, perderiam a capacidade de filtrar. O ciclo nasal impede isso. A cada 3 a 6 horas, o lado que estava trabalhando duro entra em modo de recuperação. O fluxo reduz, a umidade se restaura, os cílios se regeneram, o muco se reorganiza. Agora vem a parte que vai explicar uma coisa que provavelmente já te incomodou muitas vezes na vida e que agora vai fazer todo sentido. Quando você está gripado, por que parece que o nariz entupiu mais de um lado? Por que não entupe igual dos 2 lados ao mesmo tempo? Porque o ciclo nasal
continua funcionando mesmo quando você está doente. Em condições normais, o lado semi-fechado do ciclo nasal passa despercebido. O fechamento é leve, você respira bem pelos dois lados, só um pouco mais por um do que pelo outro, ninguém nota. Mas quando você está gripado, o seu sistema imune manda mais sangue para a região nasal para combater o vírus. Isso inflama a mucosa dos dois lados, e aí o ciclo nasal encontra um lado que já está inflamado pela gripe e infla ainda mais com sangue por causa do ciclo. O resultado é uma narina quase completamente bloqueada, enquanto a outra, que está no lado aberto do ciclo, respira razoavelmente bem. E tem um fator que piora tudo isso de forma brutal. Quando você está de pé, a gravidade ajuda a drenar o sangue da cabeça, a congestão é administrável, mas quando você deita, especialmente de lado, o fluxo de sangue para a cabeça aumenta, a narina que está virada para baixo recebe ainda mais sangue, a inflamação piora e de repente você está deitado na cama tentando dormir gripado, respirando pela boca, achando que o nariz travou dos dois lados ao mesmo tempo, vira de lado. Espera alguns minutos. O lado que estava bloqueado começa a abrir lentamente conforme o sangue redistribui. O nariz nunca trava completamente dos dois lados ao mesmo tempo, a menos que a inflamação seja muito severa. Ele sempre deixa um caminho, às vezes pequeno demais para perceber, mas sempre presente. Então, da próxima vez que você perceber que um lado do nariz está mais fechado que o outro, e isso vai acontecer hoje, amanhã e todos os dias pelo resto da sua vida, você já sabe exatamente o que está acontecendo. Seu corpo está fazendo coisas assim agora mesmo, sem te avisar, sem pedir permissão. Agora você parou. Me fala nos comentários, você testou agora enquanto assistia? E se você quer continuar descobrindo por que o seu corpo faz coisas que você nunca imaginou, se inscreve no Nervo, porque tem muito mais vindo por aí.